Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma preleção virtual do Centro Espírita da Consolação. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, itens 1 a 3, do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. Vamos então agradecendo ao nosso Pai Maior por este momento de aprendizado, dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, agradecendo a todos os espíritos de luz, aos mentores espirituais que nos acompanham nesta leitura, para que possamos tornar a nossa caminhada mais suave, que possamos ter bons pensamentos, sentimentos mais nobres, que possamos adquirir as alegrias sublimes e seguirmos em frente nessa nossa evolução e caminhada evolutiva na Terra. Graças a Deus. Hoje, então, vamos falar sobre este capítulo, itens 1 a 3, e vamos começar com a mensagem que está aqui no Evangelho. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Então, este item fala das bem-aventuranças que nos guiam para que possamos ter um melhor comportamento humano diante da complexidade da vida e das tribulações pelas quais vivemos no nosso dia a dia. Então, as bem-aventuranças representam ou resumem as doutrinas de Jesus. Aqueles que choram serão consolados futuramente porque sofrem suas provações com paciência e resignação e porque já estão conscientes dos seus erros e se movimentam para corrigi-los. Porque muitas vezes é pela dor moral que nós nos despertamos e nos faz refletir o porquê de estarmos passando por tudo isso, por todo esse sofrimento. É um processo doloroso, difícil, mas que vai nos trazer a consolação, que é a nossa própria evolução, a de nos superarmos, a de sermos a nossa melhor versão, porque estaremos corrigindo as nossas imperfeições morais. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, para aquelas pessoas que são injustiçadas, que lembrem-se que existe a justiça divina e que todos nós temos que perseverar no caminho do bem ao próximo, para que possamos juntos manter essa trajetória do nosso crescimento espiritual. E para que também possamos compreender que existe uma causa justa para aquilo que estamos passando. E por isso que devemos insistir no caminho que torne o nosso espírito nobre. E ser perseguido por amor à justiça é não abrirmos mão dos nossos princípios, das boas virtudes, de praticarmos as lições do Evangelho em nossa vida, a caridade, o amor ao próximo, o perdão. E tudo isso é o que nos fortalece interiormente. E vamos lembrar que aquelas pessoas que nos perseguem, que nos ofendem ou que nos caluniam, que essas pessoas ainda estão atrasadas espiritualmente. E como nós temos o conhecimento do Evangelho, nós temos a responsabilidade de aprendermos a perdoar essas pessoas e seguirmos em frente com o nosso conhecimento, sobre a doutrina, e com isso trabalharmos a nossa evolução. Bem-aventurados vós, que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Os pobres aqui a que Jesus se refere são aquelas pessoas carentes de bens materiais, mas nem por isso elas se desanimam, porque elas buscam no trabalho a satisfação das suas necessidades. E por elas não reclamarem ou não se voltarem por não terem bens materiais e por elas continuarem a trabalhar na prática do bem ao próximo, buscando a sua melhoria interior, é que as fará encontrar o reino dos céus, que é o seu consolo, a sua evolução, as alegrias sublimes em algum momento futuro.
Mas então ser pobre é condição para alcançar o reino dos céus? Então, o reino dos céus, aqui nós podemos entender que é a nossa condição espiritual, que é a nossa evolução moral e espiritual. Então, não, então a resposta é não, porque ricos e pobres são igualmente filhos de Deus. E Ele, que é todo justiça e amor, não despreza ninguém pela sua condição material. É o nosso comportamento diante da vida que nos levará à felicidade eterna. Vai depender do modo como nós vamos enfrentar as dificuldades, se nós vamos compreender essas provações que nos são impostas de uma forma positiva, se essas provações elas têm um sentido em nossa vida, que é de aprendizado e de maturidade espiritual. Então, tudo isso também vai depender do amor que nós vamos dedicar ao outro, da prática da caridade, da indulgência e da vivência do Evangelho em nosso dia a dia. Agora, vamos nos lembrar que se nós não soubermos fazer um bom uso dos nossos bens materiais, por conta do nosso egoísmo, da vaidade, do apego, nós vamos sofrer as consequências desse mau uso. Porque lembremos que há pessoas passando fome, passando frio, que estão doentes, necessitando de ajuda, de uma gentileza, de um sorriso, né? De uma palavra fraterna, de alguma doação. Então, se nós temos esses bens materiais, se nós podemos praticar a caridade moral ou material, que possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia, aqueles que estão necessitados. Então, nós vamos receber a recompensa divina na vida futura quando soubermos aplicar os ensinamentos do Evangelho e as leis divinas no nosso dia a dia, que vão levar todos nós à nossa renovação interior. Então, sendo Deus suprema justiça, Ele não permitiria que alguém sofra ou sofresse sem merecer. Então, se alguém sofre, justa é a causa desse sofrimento. E essa causa pode ser encontrada na existência atual ou em existências anteriores, porque todos nós somos regidos por uma lei de causa e efeito. Lembremos-nos, então, que todos nós devemos buscar a perfeição moral através dessa prática do Evangelho na nossa vida. Seja por meio desse estudo, seja por meio das boas virtudes, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, né, do perdão, da caridade, do amor ao próximo, da indulgência. Então, tudo isso é o que vai levar à nossa reforma íntima. Então, mudar a nossa perspectiva de olhar a vida, a forma como vamos tratar os nossos familiares, nossos desafetos, com um perdão sincero e compaixão, é o que nos faz trilhar para o nosso aprimoramento moral e espiritual. No livro O Espírito da Verdade, Emmanuel nos ensina na mensagem 89, Aflige-te, que quando nos encontrarmos abalados, aflitos ou incomodados com algo, que reparemos nas aflições maiores que existem neste planeta. Porque nessa mensagem, Emmanuel, ele resumidamente coloca que todos nós nos afligimos tantas vezes por bagatelas. Fita, no entanto, a retaguarda e reparando as aflições dos outros, agradecerás ao Senhor a própria felicidade que ainda não conseguias ver. Concluindo, então, nessa lição, né, belíssima do Emmanuel, que convido todos a ler integralmente essa mensagem 89, ele nos ensina que precisamos aprender a ver que possuímos as alegrias nos pequenos detalhes desta vida que nós vivenciamos aqui no planeta Terra e que ainda não conseguimos enxergar. E quando conseguirmos ver, né, esta beleza, esta alegria, né, nesses momentos, né, da nossa vida, nós vamos agradecer ao nosso Pai maior pelas dádivas recebidas. E agora então vamos encerrando a nossa preleção virtual
envolvendo nossos melhores sentimentos, encaminhando essas vibrações de amor para toda essa humanidade, para o Centro Espírita da Consolação, vibrar por nós mesmos, se assim for do nosso mérito, vibrar por nossos lares, nossos desafetos, nossos familiares, para todos os necessitados de planeta Terra, doentes, que passam fome, que estão em aflição, que estão passando frio, que estão desempregados. E vamos deixar um espaço aberto para que a espiritualidade possa enviar essas expressões de amor para onde for mais necessário. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora nos tornar receptivos para recebermos o passe do plano maior. E agora vamos mentalizar aquelas pessoas que gostaríamos que recebessem recebessem do plano maior o passe. Então vamos encerrando este encontro virtual, desejando muita paz, muita luz, muito amor, saúde a toda esta humanidade e também que possamos continuar trilhando e perseverando nessa nossa evolução espiritual e moral. Que assim seja, graças a Deus. E até o próximo encontro virtual e um grande abraço a todos.